Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Este é o nosso quadro, Parábolas de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aprender com as parábolas de Jesus. Hoje nós iremos tratar da parábola do grão de mostarda, que se encontra em Mateus capítulo 13, versículo 31 e 32. Então, vem comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine, tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, a parábola de hoje ela vem tratar de humildade e crescimento, né? Ou seja, quem se humilha será exaltado. Quem se exalta será humilhado. Meus amados irmãos, vamos à leitura do texto da parábola. Mateus 13, 31, versículo 31 e 32. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, é a maior das hortaliças e torna-se árvore, a tal ponto que as aves do céu se abrigam nos seus ramos. Palavra da salvação. Então, o reino dos céus é um grãozinho de mostarda, como nós vimos nas parábolas anteriores, parábola do joio e a parábola do semeador. O grão de mostarda, ou melhor, o grão está sempre sendo colocado nas parábolas de Jesus. Então, o reino dos céus, né, o anúncio do reino dos céus é como um grão de mostarda, que é plantado no coração. Com o passar do tempo, ele cresce e se torna uma grande árvore, a ponto de as aves do céu virem se aninhar nos seus ramos. Então, uma pessoa que acolhe o reino dos céus, ou seja, a palavra, o anúncio do evangelho, e com humildade faz essa semente crescer, ele começa a atrair outros para junto de si, outras aves do reino dos céus, para se aninhar junto dela, ou seja, para buscar abrigo e alimento, como ela se alimentou e cresceu e se tornou uma grande árvore. Meus amados irmãos, existem duas parábolas do Antigo Testamento. Uma parábola que foi contada pelo próprio Deus por meio do profeta Ezequiel, no capítulo 17 de Ezequiel. E também existe uma parábola que foi contada pelo rei Nabucodonosor de um sonho que ele teve, e isso está em Daniel capítulo 4. Aí você pode dizer: Denis, o que tem a ver estas duas parábolas com a parábola do grão de mostarda? Eu não vou ler a parábola toda, porque senão ficaria muito longo aqui. Mas a parábola de Ezequiel, existe duas grandes águias. Uma águia que vai ao Líbano e toma da copa da árvore mais alta que existe um ramo e leva consigo e planta em um local onde não tem muita possibilidade de crescimento. Mas dali, aquela grande águia pega uma semente daquele mesmo lugar, né, do Líbano, e planta junto às correntes das águas. E ela cresce, se torna imensa, se torna assim razoavelmente grande. Mas depois essa segunda árvore, que era uma espécie de árvore, tornou-se uma videira luxuriante, como diz a parábola, quer crescer demais e se alia a uma segunda águia que fica sobrevoando ela. E essa videira luxuriante começa a querer achar que ela vai crescer mais do que a grande águia, a águia primeira, poderia alcançá-la, poderia destroná-la. Então, quem são esses personagens? Vamos lá, né? O elenco da parábola proposta por Ezequiel.
A primeira grande águia é o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Versículo 3 de Ezequiel 17. O Líbano é uma imagem de Israel e, mais particularmente, de Jerusalém. O mais alto dos seus ramos é Joaquim, rei de Jerusalém, que foi levado ao exílio em 598 pelo rei da Babilônia. A cidade de negociantes é a Babilônia, e as sementes da terra também é a Babilônia. Sedecias, tio de Jeconias, que foi nomeado rei em seu lugar, no lugar de Joaquim, pelo rei da Babilônia, foi plantado como salgueiro e tornou-se uma videira luxuriante, como eu disse. Isso está em Ezequiel 17, versículo 5. A segunda grande águia é o faraó do Egito, com quem Sedecias fez um trato para ajudar a levantar o cerco babilônico a Jerusalém em 588. Finalmente, o vento oriental que soprava sobre a videira luxuriante é o siroco do deserto, que sopra durante certas épocas do ano, secando tudo com a sua quentura e provocando uma metáfora para a ira de Deus, que usa como instrumento de sua ira o rei Nabucodonosor. Então, veja, o rei Sedecias foi constituído rei no lugar de Joaquim, que foi levado cativo para a Babilônia. E Sedecias foi colocado como rei por quem? Pela primeira grande águia, o rei Nabucodonosor. E depois, Sedecias se une com a segunda grande águia, que é o faraó, para tentar crescer além do que era estabelecido no acordo por Nabucodonosor, que era ser rei de Jerusalém, mas porém está subjugado ao rei Nabucodonosor. E Deus havia dito que por um tempo era necessário que se submetesse ao rei Nabucodonosor a cidade de Jerusalém e fosse obediente a ele. Depois Deus iria fazer Jerusalém voltar ao que era antes. Só que Sedecias, junto com o faraó, queria crescer demais, queria se tornar maior do que o rei Nabucodonosor, que era instrumento da ira de Deus para corrigir Jerusalém. E infelizmente, o que acontece? O orgulho, a prepotência, a vaidade leva Sedecias necessariamente pelo sopro do deserto que seca a videira luxuriante, que simboliza Sedecias, e esse sopro do deserto simboliza a ira de Deus, que usa da primeira grande águia, o rei Nabucodonosor, para arrancar Sedecias, que era a videira luxuriante que cresceu e que queria se tornar maior do que o próprio rei. A outra parábola que eu falei é o sonho do rei Nabucodonosor em Daniel capítulo 4, quando o rei sonha dizendo: havia uma árvore no centro da terra e sua altura era enorme. A árvore cresceu e tornou-se forte. Sua altura atingiu o próprio céu e sua vista abrangeu os confins de toda a terra. Sua folhagem era bela e abundante era o seu fruto. Nela cada um encontrava alimento. Ela dava sombra aos animais dos campos. Nos seus ramos se aninhavam os pássaros do céu, e dela se alimentava toda a carne. Eu continuava
a contemplar as visões da minha cabeça sobre o meu leito, quando vi um vigilante, um santo que descia do céu e que bradava com voz potente: derrubai a árvore, cortai seus ramos, arrancai suas folhagens, jogai fora seus frutos. Fujam os animais do seu abrigo e os pássaros deixem seus ramos. Mas fiquem na terra o tronco e as raízes, com cadeias de ferro e de bronze, por entre a relva dos campos, seja ela banhada pelo orvalho do céu, e que a erva da terra seja sua parte com os animais do campo. Seu coração se afastará dos homens, coração de fera ser-lhe-á dado, e 7 tempos passarão sobre ela. Eis a sentença que pronunciam os vigilantes, a questões decidida pelos santos, a fim de que todo ser vivo saiba que o Altíssimo é quem domina sobre o reino dos homens e o concede a quem lhe apraz, e pode a ele exaltar o mais humilde entre os homens. E pode ele o exaltar o mais humilde entre os homens. E o rei Nabucodonosor pede a Daniel a revelação desse sonho, desta grande árvore, ou seja, bem semelhante à parábola do grão de mostarda, que era pequena, que cresce, que chega a tocar os céus, e que é uma árvore tão grande que os animais vêm se abrigar, as aves do céu vêm se aninhar, todos os homens tiram alimentos desta árvore, mas esta árvore cresceu tanto a ponto que um vigilante, ou seja, a ponto que Jesus, o próprio Filho de Deus, desceu e deu ordem que fosse cortada, mas que deixasse o tronco, e aquele tronco ia ser regado pelo o orvalho da madrugada, e as raízes que foram deixadas ainda voltaria a crescer. E o rei Nabucodonosor pede a Daniel a explicação deste sonho, e Daniel diz: meu senhor, tu crescesses demais em arrogância, tu crescesses demais em prepotência, e esta árvore sois vós, mas porém, porque tu te exaltasse tanto, necessário foi que fostes humilhada. Foi cortado, ficou o tronco e a raiz. E como diz aqui no versículo 14 que eu li: eis a sentença que pronunciam os vigilantes, a questão decidida pelos santos, a fim de que todo ser vivo saiba que o Altíssimo é quem domina sobre o reino dos homens. Ele o concede a quem lhe apraz, e pode a ele exaltar o mais a ele exaltar o mais humilde entre os homens. Então, a sentença foi essa: você será derrubado, você passará uma porção de tempo com os animais, com as feras, né? E depois voltará a ser grande novamente, né? Então, meus amados irmãos, a parábola do grão de mostarda revela para nós isso: receber o reino de Deus, mas ser humilde. Veja que na parábola de Ezequiel 17, o rei Nabucodonosor destrona Joaquim, coloca no trono Sedecias. Sedecias quer crescer demais a ponto de querer sufocar até o rei Nabucodonosor, que lhe exaltou ao trono junto com o faraó. E como Deus tinha dito que Jerusalém precisaria obedecer o rei que o levasse cativo, que foi o rei Nabucodonosor, por um tempo, para daí serem corrigidos e voltarem para Jerusalém, Sedecias se orgulha, cresce demais, e Deus é obrigado, mais uma vez, podemos assim dizer, a destronar Sedecias, a destronar mais um rei de Jerusalém que se exalta e que quer ser grande demais. E o rei Nabucodonosor, no sonho,
Deus revela, ele destrona aquele que é muito exaltado e ele pode exaltar aquele que é humilde, como diz no finalzinho do versículo 14. O Altíssimo é quem domina sobre o reino dos homens. Ele o concede a quem lhe apraz e pode a ele exaltar o mais humilde entre os homens. E esta é a parábola de hoje, meus amados irmãos, a parábola do grão de mostarda, aonde nós devemos aprender. Depois de ouvir a mensagem do reino dos céus, acolher em nosso coração com humildade, ela crescerá. Se nós formos humilhados e nos humilharmos, ela crescerá em nós. O reino dos céus crescerá em nós. Portanto, digamos como João Batista disse, que eu diminua para que ele cresça. Amém. Deus abençoe você, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, dá o seu like. Se não gostou, dá o seu dislike, não tem problema, mas interage aí. Se você não é inscrito ainda, vai aí, se inscrever no canal, se inscreva aqui no canal. Depois que você se inscrever, acione o sininho, clique em receber todas as notificações para você receber todas as notificações. Deixa aí os comentários, o que você achou do vídeo, a opinião, alguma dica e também uma crítica, se você quiser assim fazer. E vamos continuar aí aprendendo com as parábolas de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.